46 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 401 Lute por si mesmo. Tradutor Dragon Boat Translation. Editor Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Vendo que a expressão de Lin Bai era fria e nem demonstrava muito medo do cultivo de Lu Bai, uma bola de fogo começou a queimar em seu peito por algum motivo. A queima deixou-os orgulhosos. A queima fez-o-se desejar poder arrancar as mãos de Lin Bai. Ele desejou poder tirar os olhos de Lin Bai para dar uma olhada. Porque ele sempre parecia tão calmo e composto. Sua força é normalmente aterrorizante. Quanto a si ao lado dele, temo que ele já esteja gravemente ferido. Você pode deixar isso comigo. Neste ponto, Lu Ninjil não estava mais tentando se exibir. Depois de 2 trocas, ela sabia que não era páreo para Lu. Se não fosse Lin Bai ao seu lado, ela teria morrido muitas vezes. Lu Ninjil também acreditava do fundo do coração que havia feito a escolha certa ao não investigar mais o assunto em seu caminho para cá. E trazer Lin Bai com ela para a capital também foi a escolha certa. Se ela escolhesse a opção errada, Lu Ninjil não ousaria pensar nas consequências. Grande irmão, por que você não está dizendo nada? Quem são essas pessoas? Olha, tem o cadáver do segundo irmão no chão. O que está acontecendo? O cadáver está tão enrugado, como se já estivesse morto há muito tempo. Droga, foi você quem atacou o segundo irmão e os outros líderes. Os bandidos da paliçada da nuvem negra não estavam longe e viram Lin Bai e os outros claramente. Se estendeu um dedo e cutucou sua orelha. Ele olhou para Lu e perguntou, não é um pouco barulhento? Lu acenou com a cabeça ligeiramente, mas depois de acenar com a cabeça, Lu desapareceu. Como essa pessoa desapareceu, como ela desapareceu. Ah! Essa pessoa é um louco, um louco. Grande irmão, venha e nos salve. Num instante, os bandidos estavam uma bagunça. Lin Bai virou o corpo e olhou para baixo. Um por um, os corpos dos bandidos foram atingidos por Lu, fazendo voar pedaços de carne e jorrando sangue. Em apenas algumas respirações, toda a aldeia se encheu de um cheiro forte de sangue. Lu Ninjil olhou de soslaio para Lin Bai e usou os olhos para perguntar se Lin Bai queria impedi-la. Lu Ninjil não pretendia impedi-lo para salvar os bandidos. Ela não sentiu nenhuma emoção em relação à morte dos bandidos. Se não fosse pela ajuda de Lu Ninjil poderia tê-los matado pessoalmente no futuro. Ela queria impedi-lo de continuar a sugar a essência do sangue. Lin Bai balançou a cabeça. Parece que ele não comeu essência de sangue para melhorar seu cultivo. É estranho. Ei, é estranho. Você quer saber? Se abriu a boca e disse com interesse, não é que eu não possa te contar. Lin Bai olhou para si, mas não perguntou. Se cerrou os dentes. Havia fogo em seus olhos. Foram os olhos de Lin Bai que o deixaram muito infeliz. Não muito tempo depois, toda a Black Cloud Tokad caiu em silêncio. Em meio ao silêncio, havia um forte cheiro de sangue. O sangue que fluiu na fortaleza encharcou o solo e o transformou em uma bagunça sangrenta. Lu apareceu ao lado de si mais uma vez. Ele apertou a mão direita suavemente e o sangue fedorento foi derramado. Lin Bai ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Ele percebeu que não havia uma única gota de sangue no corpo de Lu além da mão direita. Ele matou tantos bandidos em tão pouco tempo, mas nenhuma única gota de sangue caiu em suas roupas. Lin Bai não pôde deixar de aumentar sua vigilância. Lin Bai calculou a diferença entre os dois lados em seu coração. Se Lu Ninjil e Little Blue pudessem atrasar e até matar os gravemente feridos Sielenzo para que Lin Bai pudesse enfrentá-los sozinho. Ainda havia uma chance. Aqueles que estão no caminho se foram. A voz de si estava cheia de raiva. Lu, não vamos atrasar. Eu também acho. Assim que a voz de Lu caiu, ele desapareceu na escuridão. Quando ele reapareceu, já estava na nuca de Lin Bai. Bang! Lu acenou com a palma da mão novamente. Esta palmeira parecia estar cercada por milhares de espíritos vingativos, emitindo ondas de gritos palpitantes. Ataque de alma. Os olhos de Lin Bai ficaram em transe por um momento antes de ele reagir. Não admira que Lu Ninjil não tenha conseguido se esquivar do ataque de Lu algumas vezes antes. Acontece que a palma da mão de Lu poderia afetar a alma e o mar de consciência dos outros. Zumbido. A luz dourada do pequeno caldeirão explodiu. Uma bola de luz dourada que estava prestes a se materializar apareceu acima da cabeça de Lin Bai. Os olhos de Lu revelaram uma expressão de surpresa,
Mas seu ataque não parou. Ele bateu fortemente em direção àquela bola de luz dourada. Lu só sentiu que depois que seu ataque entrou na luz dourada, a força pareceu ser absorvida e dissipada aos poucos. Pequenos truques. Lenzo havia chegado antes dele sem saber. O longo sabre em sua mão cortou de cima para baixo. Este sabre estava cheio de intenção arrogante de sabre. Ele jurou cortar tudo neste mundo. A intenção do sabre chegou antes do sabre. Se o Lin Bai não tivesse sido preparado de antemão, ele teria sido afetado por esta intenção de sabre há muito tempo, permitindo que a palma de Lu atacasse com sucesso. Ainda estou aqui. A espada fina na mão de Lu Ninguém tremulou e bateu na lâmina de Lenzo como chuva atingindo uma banana. Pouco a pouco, devorou a força da lâmina. A palma da mão de se virou e uma bola de luz negra atingiu Lu Ninguém diretamente. Little Blue soltou um grito suave e usou a cauda como um porrete para bater na luz negra. Quando sua cauda estava prestes a entrar em contato com a bola de luz negra, a luz negra e dourada no corpo de Little Blue floresceu. Bang! A luz negra bateu em uma árvore ao longe. Num piscar de olhos, a árvore ficou preta, apodreceu e se transformou em uma poça de líquido fétido. A boca de Xiaolan estava bem aberta e seus olhos subconscientemente olhavam para seu rabo. Depois de ver que a sua cauda estava intacta, ele deu um tapinha no peito e soltou um longo suspiro. Caramba! Se olhou para Little Blue. No entanto, ele ainda estava um pouco surpreso. Ele não esperava que uma fera espiritual comum pudesse realmente desviar seu ataque. Além disso, esta besta espiritual não sabia o quão cruel era o seu ataque. Isso fez-se olhar para Lin Bai com uma raiva ardente e um pouco de ganância pura. Este Lin Bai ainda tem muitos segredos. Se disse para Lu. O significado desta frase era capturá-lo vivo, tanto quanto possível. Se ele não conseguisse capturá-lo vivo, ele teria que garantir que a alma de Lin Bai não fosse danificada. Lu Bai retraiu a palma da mão. Seus pés flutuaram enquanto ele se distanciava de Lin Bai. Tudo bem. Com isso, a figura de Lu Bai desapareceu mais uma vez. Bang! Lu Bai apareceu mais uma vez e bateu com a palma da mão. Lin Bai parecia ter previsto sua posição e atacou com o pequeno caldeirão com antecedência, bloqueando o ataque de Lu Bai. Aos poucos estou acompanhando o ritmo do Lu Bai. O seguir, descobrirei o erro dele. Enquanto Lin Bai murmurava em seu coração, ele olhou para Lu Ninjiu e Little Blue pelo canto dos olhos. Lu Ninjiu estava lutando com a Lenzu. Embora a lâmina de Lenzu fosse extremamente dominadora, ele não pôde fazer nada contra o ataque semelhante à chuva de Lu Ninjiu. Little Blue estava lutando com si gravemente ferido e estava em vantagem. Vendo isso, Lin Bai desviou o olhar e olhou para Lu, olhando para seus olhos malignos. Deixe-me ver sua força. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 402, Movimento surpresa para a vitória. Você fala grande. Os olhos frios de Lu olharam para Lin Bai. Ele fez uma pausa e disse com desdém. Você acha que tem uma chance confiando em alguns pequenos truques para fazer-se sofrer uma reação negativa? Você não percebeu esses pequenos truques? Isso o torna ainda mais inútil. Quando Lin Bai disse isso, ele olhou deliberadamente para si, que estava enredado com a Little Blue, e aumentou deliberadamente o volume de sua voz. Si, que já estava descontente com a Lin Bai, parecia incendiado pela pólvora. Suas mãos de repente subiram, ignorando o ataque de Little Blue. Ele agarrou com força o rabo de Little Blue e cerrou os dentes. Bang! Little Blue foi expulso. Depois de batanto em uma árvore após a outra, afundou profundamente em uma parede de pedra antes de parar. Um mero humano se atreve a fazer barulho na minha frente. Se já estava furioso. Seus olhos de tigre estavam cheios de fúria enquanto ele atacava Lin Bai com todas as suas forças. E a cada passo que dava, o chão tremia. Os olhos de Lu rolaram. Ele parecia ter algumas dúvidas em seu coração, mas eles se já haviam formado um cerco. Juntamente com seu próprio orgulho, ele silenciosamente estendeu a palma da mão nas costas de Lin Bai. Havia o agressivo Si na frente e o sinistro e implacável Lu atrás. Lu Ninjiu aproveitou a oportunidade para ver isso. Seus olhos estavam cheios de medo. A espada fina em sua mão dançava como as ondas, tentando respirar para apoiar Lin Bai. Você acha que esta rodada é tão fácil para mim? Lenzo disse com desdém. A faca em sua mão balançava descontroladamente. Ele desistiu completamente da defesa e passou a atacar como defesa.
Depois de algumas rodadas, Lu Ninjil não se atreveu a relaxar nem um pouco. Ela nem teve tempo de apoiar Lin Bai. Ela só conseguiu olhar para Cielu, que estavam a apenas 1 metro de distância de Lin Bai. Os olhos de Lu Ninjil de repente mostraram uma pitada de determinação. Sua aura gradualmente começou a aumentar. Isso fez com que Lenzo se sentisse como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Seus olhos fitaram Lu Ninjil, cheios de descrença. Clang. Nesse momento, o corpo de se congelou por um momento e uma leve luz verde cercou seus pés. Lu olhou para a densa floresta à esquerda. Como se tivesse pensado em algo, de repente ele exerceu força nas panturrilhas, e sua palma era como um raio de luz difícil de ser captado a olho nu, atingindo as costas de Lin Bai. No entanto, uma chama imponente veio da direita, varrendo ondas de calor ondulantes, queimando tudo na estrada. Abriu um par de bocas de fogo e engoliu Lu, forçando-o a só conseguir mover as pernas. Respingo. Sangue respingado por toda parte. O braço de Si voou, acompanhado por um grito de partir o coração. Lin Bai sacudiu suavemente o sangue da mão. No segundo seguinte, a espada longa em sua mão já estava balançada, mirando direto no pescoço de Si. Lin Bai já havia notado Little Red e Little Green há pouco tempo, então ele tocou junto. Ele provocou-se deliberadamente, colocando-se em desvantagem em um ataque de pinça. Quando Silu decidiram que Lin Bai estava em uma posição desvantajosa e pensaram arrogantemente que mesmo que ele fizesse alguns truques, não seria capaz de escapar deles facilmente, era hora de Lin Bai exercer sua força. Primeiro, ele deixou Little Green controlar-se. Por causa da diferença de força entre Si e Little Green só conseguiu controlar-se por um momento. Mas naquele instante, juntamente com a cooperação de Little Rei para forçá-lo a recuar, Lin Bai poderia facilmente ferir-se. Você se sentiu o ki da espada se aproximando por trás dele e rugiu furiosamente. Em um piscar de olhos, um denso ki demoníaco que era tão denso que se materializou apareceu no braço quebrado de Si. Tinha forma de um braço e bateu para trás em um ângulo estranho. Bang! A mão demoníaca bateu na espada longa, fazendo voar faíscas. Lin Bai olhou surpreso para o braço demoníaco de Si. Seu ataque não teve sucesso, então ele recuou decisivamente para trás. Ele havia alcançado seu objetivo, que era ferir gravemente Si novamente. Si rugiu de raiva, como uma fera louca, e correu em direção a Lin Bai. Lin Bai ficou parado e não se mexeu. Os cantos de sua boca se curvaram ligeiramente. Você é realmente como uma fera incivilizada. Quando se ouviu isso, sua raiva ficou ainda mais intensa. O braço formado pelo ki demoníaco expandiu-se várias vezes em um só fôlego. Transformou-se em uma palma ainda maior que a de Si agarrou Lin Bai. Vou arrancar seus tendões, arrancar seus ossos e usar sua alma para a lâmpada eterna. No entanto, 3 pequenos animais apareceram na frente de Si. Little Green estava atacando e controlando-os à distância. Little Rei respirava chamas de cima e Little Blue estava lutando contra Si em combate corpo a corpo. Si só conseguiu olhar para Lin Bai à sua frente com um sorriso no rosto. Embora ele quisesse matá-lo, ele não conseguiu fazer isso. Suspirar. Neste momento, um suspiro ecoou por toda a paliçada da nuvem negra. Si, você está muito ansioso. Essa voz parecia ter algum tipo de energia demoníaca que fez Si, que estava quase enlouquecido, se acalmar. Isso fez com que seus olhos, cheios de raiva, escurecessem um pouco. Não se esqueça do nosso plano. Sim. O tom de Si não estava mais cheio de raiva. Na batalha com os 3 pequenos animais, Si, que quase enlouqueceu, estava em absoluta desvantagem. Mas depois dessa voz demoníaca, Si recuperou a mente. Seu olhar caiu de Lin Bai, que estava olhando para ele, para os 3 pequenos animais à sua frente. Lin Bai olhou para o lado. Lu Jing estava ali parado em silêncio, olhando para ele com um par de olhos frios. Essa voz era do Lu. Lin Bai estava cada vez mais curioso sobre a identidade de Lu. Ele poderia realmente fazer-se recuperar a mente com apenas uma frase. Mesmo que isso tenha arruinado o plano de Lin Bai não achava que Se seria capaz de resolvê-lo tão facilmente. Você parece ser um pouco especial. Lu olhou para Lin Bai. Sua língua escarlate lambeu seus lábios, revelando o olhar que ele usava para olhar para sua presa. Os humanos só podem escolher entre um artista marcial ou um mestre das feras. No entanto, você não só tem profundo poder como artista marcial,
mas também tem extraordinários. Não, bestas espirituais com potencial aterrorizante. Não apenas um também. Parece que você ainda tem muitos segredos sobre você. Antes disso, Lu tratava Limbai apenas como uma formiga. Porém, após trocar golpes gradativos com ele sentiu que Limbai estava escondendo um grande segredo. Assim que a voz de Lu caiu, ele desapareceu de onde estava. Ao mesmo tempo, Limbai ouviu um assobio em seu ouvido e seu corpo só teve tempo de afundar. Bang! A palma da mão de Lu balançou e bateu em uma árvore ao longe. Uma impressão palmar rasa foi deixada no tronco da árvore. Havia uma bola preta no centro da impressão palmar e começou a se espalhar a uma velocidade visível a olho nu. Em 2 respirações, cobriu a árvore inteira. O vento noturno soprava suavemente. A árvore parecia uma bola de poeira, uma bola de areia fina, e desapareceu ao vento. Vendo esta cena, Limbai sentiu um arrepio na espinha. Antes disso, ele planejava enfrentar Lu diretamente e testar a força da palma da mão. Não. Neste momento, Limbai sentiu que algo estava errado com seu corpo. O que espiritual ao seu redor parecia ter perfurado seu corpo, e o que espiritual turvo e imundo estava afetando lentamente. A cabeça de Limbai zumbia e os lamentos de milhares de espíritos ressentidos ressoavam em seus ouvidos. Esta bola de que espiritual era como uma cartilha, uma isca, fazendo com que o que demoníaco circundante se movesse em direção a Limbai. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 403. O uso milagroso do caldeirão. Lu não ia abrir mão dessa grande oportunidade. Sua figura era como um fantasma, sem emitir um único som. Ele apareceu silenciosamente na frente de Limbai e gentilmente estendeu a palma da mão. Limbai cerrou os dentes com força e usou toda a energia espiritual de seu corpo para suprimir o fluxo da energia espiritual contaminada. Ao mesmo tempo, a energia espiritual se acumulou na ponta dos pés. Com uma repentina explosão de força, seu corpo saltou alto no ar em direção a um servo espiritual. Bang! A palma da mão de Lu errou e outra árvore imponente se transformou em pó no céu. Vamos ver quanto tempo você aguenta. A figura de Lu desapareceu novamente e apareceu no céu alto. Ele bateu a palma da mão de baixo para cima em um ângulo complicado. Limbai não se atreveu a ser descuidado. Ele protegeu o pequeno caldeirão e a longa espada à sua frente e bloqueou o ataque de forma constante. No entanto, seu corpo ainda foi jogado para trás devido à inércia. Lu zombou e seu rosto estava sombrio. Ele não deu tempo a Limbai para recuperar o fôlego. Ele apareceu na frente de Limbai mais uma vez. Suas 2 mãos, que estavam cercadas por um denso que demoníaco, avançaram ferozmente, varrendo um forte vento e ondas. Lu Ninjil estava bem longe dos dois e eles estavam costas com costas. No entanto, após este ataque, Lu Ninjil ainda sentia ondas de palpitações no coração. Ela começou a se perguntar se conseguiria resistir a esse ataque. Ela queria ajudar Limbai, mas a força de Lenzo parecia inesgotável. Ele usou todos os tipos de movimentos, mas sua expressão não mudou. Até mesmo sua aura não mudou. Este era o poder do servo do demônio. Lu Ninjil olhou para trás, planejando confiar em Limbai desta vez. A própria Lu Ninjil não conseguia explicar por que escolheu confiar em Limbai. Foi uma confiança que veio do fundo de seu coração. Limbai enfrentou o ataque agressivo com uma expressão calma. Embora seu corpo ainda estivesse no ar, ele já havia começado a se mover. Limbai esfaqueou a espada longa em sua mão para o lado e a lâmina da espada afundou no tronco da árvore. À medida que Limbai recuava, a lâmina da espada gradualmente começou a dobrar até atingir 90 graus. Mas, ao mesmo tempo, a inércia do corpo de Limbai foi anulada. Ele chutou o tronco da árvore com uma perna, e seu corpo e a espada voaram para o outro lado. Ele evitou por pouco o ataque de Lu. As sobrancelhas de Lu se ergueram levemente, mas não havia surpresa em seu rosto. Ele disse, "Ei, interessante, interessante." Depois que Limbai pousou firmemente no chão, seus pés flutuaram e ele colocou alguma distância entre ele e Lu. Limbai aproveitou o curto intervalo para estabilizar a respiração. Se ele não tivesse sido perspicaz e forçado a sair da situação, teria sido pego no ritmo de Lu e não teria conseguido aguentar. No final, ele teria perdido para ele. Limbai também sabia que não poderia demorar mais, então injetou decisivamente um quarto de sua energia espiritual no pequeno caldeirão. De repente, o pequeno caldeirão floresceu com uma luz antiga e sagrada preenchida com o ritmo do Dao.
Era como uma lâmpada brilhante na escuridão corrupta, iluminando Lin Bai. Lin Bai soltou um longo suspiro. Essa respiração carregava um fio de energia espiritual impura. A energia espiritual ao redor de seu corpo voltou ao normal e circulou suavemente nos meridianos ao redor de seu corpo. Todo o desconforto que ele sentiu agora desapareceu. Esta foi uma habilidade que Lin Bai descobriu por acidente enquanto ponderava sobre a habilidade do pequeno caldeirão nos últimos dias. Foi capaz de deixar o ritmo da puro do pequeno caldeirão preencher todo o seu corpo, repelindo o que demoníaco ou sujeira que estava contaminando seu corpo. No entanto, Lin Bai não esperava usar esse método. Quando Lu viu Lin Bai expulsar o turvo poder espiritual de seu corpo, uma rara expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Quando Lu olhou para Lin Bai e o pequeno caldeirão novamente, os olhos de Lu tinham um toque de ganância. Depois que Lin Bai se recuperou e rapidamente se ajustou, seus olhos se fixaram em Lu, observando seus olhos e cada pequeno movimento dele. Lu não usava nenhuma arma, ou melhor, ainda não havia começado a usá-la. Mesmo assim, as palmas das mãos de Lu já haviam sido praticadas com perfeição. Era possível que ele estivesse praticando algum tipo de habilidade que alcançasse o céu. A força da palma não apenas continha veneno, mas também injetaria energia espiritual contaminada no corpo do oponente, afetando os meridianos do oponente. Esta foi a primeira vez que Lin Bai viu uma habilidade tão sinistra e cruel. No máximo, ele só poderia atingir a energia espiritual contaminada de Lu uma vez. Se ele acertasse mais, ele poderia não ter energia espiritual suficiente para ativar o pequeno caldeirão e eliminá-lo. Assim como Lin Bai estava pensando, Lu já havia se aproximado dele silenciosamente. Lin Bai assumiu a liderança e deu um passo à frente. Sua longa espada era como um raio de luz fria, perfurando a mão habitual de Lu. Seu outro pé foi instantaneamente puxado de baixo para cima, chutando em direção à rótula de Lu. Quando Lu Bai viu que Lin Bai foi o primeiro a atacar, ele originalmente queria usar o ataque como defesa e planejou atacar com a palma da mão. No entanto, a luz da espada que se seguiu fez com que ele não tivesse escolha senão se esquivar. No entanto, assim que ele deu um passo horizontal, uma perna foi rapidamente puxada, trazendo consigo uma poderosa rajada de vento. Interessante. Num instante, Lu, que havia caído em uma situação passiva, não demonstrou nenhum medo no rosto. Em vez disso, havia uma pitada de excitação em seu rosto. Rachadura. Um som que fez o couro cabeludo de Lin formigar foi ouvido. O pé de onde Lu havia saído cedeu no ar e fraturou. Ao mesmo tempo, Lin Bai puxou um pé e chutou o ar através do espaço cavado. Quando Lin Bai estava prestes a fazer outro movimento, Lu já havia sido empurrado a 10 metros de distância. Lu estava parado em um espaço aberto. Seu joelho direito estava fraturado e cedeu, enquanto seu pé esquerdo estava reto. Rachadura. O som que fez o couro cabeludo de Lin Bai formigar soou novamente. Ele viu Lu se abaixar e usar as mãos com força para endireitar o joelho afundado. A cena fez a boca de Lin Bai se contorcer. Ele tinha visto muitas pessoas que foram cruéis com ele, mas nunca tinha visto alguém tão cruel quanto Lu. Ele não apenas não hesitou em machucar as próprias mãos e pés, como nem piscou as sobrancelhas. Parece que subestimei você. Enquanto Lu falava, seu pé direito balançava para frente e para trás no ar, como se tentasse confirmar se havia algum problema. No final, ele silenciosamente o largou. Embora eu ainda queira brincar um pouco mais com você, é uma pena que não tenha escolha a não ser dar tudo de si. A voz de Lu estava calma, mas dava para sentir a frieza de cair em uma caverna de gelo. Então, embora Lu ainda estivesse na mesma posição de antes, Lin Bai podia sentir o que demoníaco ao redor do corpo de Lu fervendo e se reunindo em torno dele. Os olhos de Lu ficaram extremamente vermelhos e seu rosto frio ficou um pouco mais sinistro. Então, uma cena chocante aconteceu. A sombra borrada atrás de Lu começou a ficar mais forte e se contorcer. Porém, Lu apenas ficou ali parado e não se mexeu. Justamente quando Lin Bai não sabia o que iria acontecer, a sombra atrás de Lu já havia se transformado em um enorme monstro. Rugido. Um rugido alto e ensurdecedor veio da sombra de Lu. Um lobo demoníaco de 5 metros de altura com olhos escarlates e um corpo completamente preto cercado por uma aura demoníaca e suas unhas emitindo uma luz vermelha fraca saltou da sombra de Lu. Lin Bai olhou com atenção e chegou a uma conclusão inacreditável. Este lobo demoníaco não era uma ilusão.
mas um verdadeiro monstro de carne e osso. E realmente saltou da sombra do Lu. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 404. Lobo demoníaco bizarro. Não. Esta não era uma besta espiritual. Lin Bai rapidamente determinou que o lobo demoníaco à sua frente não era uma besta espiritual. No entanto, era de carne e osso. Uma criatura viva. Enquanto Lin Bai ainda estava em choque, o lobo demoníaco já havia atacado. Ele acenou com suas garras afiadas vermelho escuras e agarrou ferozmente Lin Bai. Lin Bai inconscientemente moveu os pés para o lado e deu um passo à frente. No entanto, pelo canto do olho, ele viu uma figura se aproximando dele a uma velocidade extremamente chocante, como um fantasma. O passo que Lin Bai deu caiu pesadamente no chão, fazendo com que o chão afundasse profundamente. No segundo seguinte, todo o seu corpo era como uma mola comprimida, avançando diretamente em direção ao lobo demônio à sua frente. Lu ficou um pouco atordoado. Embora não soubesse o que Lin Bai estava fazendo, ele sabia que precisava detê-lo de qualquer maneira. Quando ele estava prestes a fazer um movimento para detê-lo, ele passou por Lin Bai. Os olhos do lobo demoníaco que estava no ar rolaram ao ver uma figura humana se aproximando. Sentiu uma sensação instintiva de perigo. Abriu a boca ensanguentada e cuspiu alguns raios de luz escarlate, mas foi facilmente esquivado pela pessoa. O lobo demônio rugiu e suas duas garras afiadas arranharam Lin Bai, que estava abaixo dele, com um som alto de ar sendo perfurado. Bang! Lin Bai ouviu o som do ar sendo perfurado e tirou decididamente o pequeno caldeirão para proteger seu corpo. O pequeno caldeirão colidiu com as garras, fazendo um som ensurdecedor. Ao mesmo tempo, a longa espada na mão de Lin Bai atingiu diretamente o lado esquerdo das costelas do lobo demônio. Puxe! O sangue jorrou do lado esquerdo das costelas do lobo demônio e derramou. Lin Bai sentiu apenas um líquido preto espesso e fedorento espirrando em seu corpo. No entanto, quando ouviu o rugido de partir o coração do lobo demônio e como ele caiu pesadamente no chão depois de perder a força, Lin Bai soltou um longo suspiro. Little Red, Little Green e Little Blue estavam emaranhados com si. Little Black atuou como guarda no comboio para evitar que aquelas bestas espirituais que foram afetadas pela aura demoníaca e que foram lançadas pela técnica secreta de Lu atacassem o comboio. Se ele não escolhesse lidar primeiro com Lu e o lobo demônio, teria que enfrentar a situação de 1 contra 2. Mesmo que tenha sido apenas uma troca, Lin Bai pôde sentir o poder do lobo demônio. Na situação de 1 contra 2, ele definitivamente estaria em desvantagem. Quando essa hora chegasse, um piscar de olhos, um segundo de distração e um pequeno erro fariam com que ele morresse nas mãos de um homem e de uma fera. Aplaudir. 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 Neste momento, sons claros de palmas foram ouvidos de longe. Nada mal, você realmente conseguiu ferir meu lobo demoníaco. Você deveria estar muito orgulhoso de si mesmo. Os cantos da boca de Lu estavam erguidos. Seus olhos estavam semicerrados, revelando um sorriso falso. Lin Bai estava prestes a dizer algo. Gole, gole, gole. O som de bolhas apareceu. O lobo demônio que estava originalmente deitado no chão levantou-se lentamente. Este som estranho vinha de seu corpo. A costela esquerda do lobo demônio começou a inchar com bolhas pretas de carne. As bolas estavam densamente compactadas, mas o sangue que escorria parou e as feridas que podiam ser vistas a olho nu sararam rapidamente. Em pouco tempo, o lobo demônio já havia caminhado para o lado de Lu e seus olhos estavam fixos em Lin Bai. A aparência de estar à beira da morte desapareceu completamente. Era como se os ferimentos graves que sofreu agora fossem falsos. Rugido. O lobo demônio levantou a cabeça e rugiu alto para a lua brilhante no céu noturno. Lin Bai só sentiu que sua visão entrou em transe por um momento. Havia um poder misterioso por trás do rugido do lobo demônio. Ele rapidamente encheu seus ouvidos com energia espiritual para resistir aos sons do mundo exterior. No entanto, quando ele pôde ver claramente as coisas à sua frente, ele viu o lobo demônio ir atacando de ambos os lados. O lobo demônio aprendeu a lição desta vez. Em vez de pular alto, abriu a boca e cuspiu muitos arcos, isolando a rota de fuga de Lin Bai. A figura de Lu Bai estava meio escondida na noite escura. Apenas seu par de olhos escarlates era excepcionalmente deslumbrante e estranho. Um momento depois, um homem e uma fera se aproximaram de Lin Bai e lançaram um ataque frio e coordenado.
Lin Bai desistiu de usar o pequeno caldeirão para atacar e usou-o na frente do peito para resistir a todos os tipos de ataques. Mesmo assim, Lin Bai ainda achava que era bastante difícil. Lu também sentiu dor de cabeça. Desde o início, Lu acreditava que Lin Bai e Lu Ninju poderiam ser facilmente tratados apenas por si, sem a ajuda dele. Mesmo que ele encontrasse alguns problemas, eles também poderiam ser resolvidos por Lin Zhu, da Fortaleza da Nuvem Negra. No entanto, Lin Bai lhe trouxe surpresa uma e outra vez. Mesmo agora, sob o ataque de pinça dele e do lobo-demônio, tudo ao seu redor se transformou em ruínas. A pequena colina onde os dois e o lobo-demônio estavam foi arrasada por todos os tipos de ataques poderosos e ferozes. Ao enfrentar ele e o lobo-demônio, Lin Bai estava em extrema desvantagem no início, mas encontrou o ritmo passo a passo. Da desvantagem até agora, ele poderia lutar com Lu Bai e o lobo mágico em pé de igualdade. O que está errado? O que há com essa expressão? Lin Bai naturalmente não abriria mão de nenhuma oportunidade de atacá-lo, seja física ou mentalmente, ele disse zombeteiramente. No começo, ele não teve nenhum segundo de sobra. Porém, neste momento, ele conseguiu poupar um pouco de energia para zombar de Lu. Lin Bai também achou que isso era um pouco milagroso. Talvez, depois de estar em uma situação extremamente perigosa, devido à morte, os ganhos que o sistema lhe trouxe foram aos poucos sendo absorvidos por seu corpo e colocados em prática. Lin Bai de repente instou uma grande quantidade de poder espiritual no pequeno caldeirão. Zumbido. O pequeno caldeirão de repente brilhou com uma luz dourada. Nessa escuridão, era como um pequeno sol. Uma luz sagrada cheia de ritmo e leis varreu o lobo-demônio. Foi extremamente rápido, e o lobo-demônio só teve tempo de balançar as garras na frente dele. Ao mesmo tempo, cuspiu alguns arcos. Quando Lu viu esse ataque, ele também sentiu que algo estava errado. Ele rapidamente bateu 3 palmas em direção à luz dourada. Bang! Uma explosão intensa soou. O chão onde o lobo-demônio estava profundamente desabado, e profundas ravinas e rachaduras se espalharam em todas as direções. Você não estava muito forte agora. Lin Bai riu levemente e pisou no chão. Seu corpo era como um longo arco-íris quando ele chegou na frente do lobo-demônio em um piscar de olhos. Ele acenou com a longa espada em sua mão e estava prestes a cortar a enorme cabeça do lobo-demônio. Depois de algumas trocas, Lin Bai já estava muito claro. Era verdade que o lobo-demônio tinha uma capacidade de autocura muito forte, mas parecia incapaz de curar as feridas de cabeças e membros decepados. Um medo sem precedentes apareceu nos olhos do lobo-demônio. Ele olhou para a espada longa enquanto se aproximava lentamente. O lobo-demônio mais uma vez abriu a boca e cuspiu alguns arcos. As garras afiadas em sua mão cortaram o braço de Lin Bai. No entanto, esses ataques foram recebidos de forma constante pelo pequeno caldeirão. Não havia nenhum traço de arranhão nele. Puxi. Justamente quando Lin Bai pensou que a vitória era certa, ele cuspiu um bocado de sangue com uma expressão estupefata. A energia espiritual em suas veias estava furiosa, rolando, fervendo e aumentando incontrolavelmente. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 405. Uma pessoa inteligente é prejudicada pela inteligência. Uma pessoa inteligente é prejudicada pela inteligência. Lu sorriu como se seu plano tivesse dado certo. Lin Bai adivinhou rapidamente o motivo. Depois de ter sido atingido pelo poder espiritual insidioso e contaminado de Lu, ele realmente não o forçou a sair de seu corpo. Em vez disso, ainda havia um traço de poder espiritual escondido nas veias de Lin Bai que Lin Bai não conseguia sentir. Na verdade, não quero usá-lo assim. Lu sentiu que a vitória estava ao seu alcance, então ele diminuiu a velocidade e se aproximou lentamente de Lin Bai. O lobo-demônio próximo a ele também olhou para Lin Bai com um olhar arrogante. Estava esperando a ordem de Lu para despedaçar Lin Bai. No entanto, você tem muitos segredos. Os lábios de Lu se curvaram. Se eu não fizer isso, posso sofrer as consequências. Por que não transformo você em meu fantoche mais leal e irracional? Dessa forma, todos os seus segredos e tudo que há em você se tornará meu. Os olhos escarlates de Lu estavam cheios de ganância. Pai. Lu estalou os dedos. Neste momento, o Ki demoníaco nos arredores se reuniu e avançou em direção a Lin Bai. Quanto mais o Ki demoníaco se reunia, maior e mais denso ele se tornava. Lin Bai sentiu o Ki demoníaco começar a corroer sua pele e carne. O corpo dele
Se fosse apenas a erosão do Ki demoníaco, o atual Lin Bai poderia facilmente detê-lo. Porém, a erosão desta vez não foi tão simples. O Ki demoníaco do lado de fora ressoou com o poder espiritual contaminado em seu corpo. Não era mais como uma ponte ou algo assim. Lin Bai cerrou os dentes e seu cérebro funcionou rapidamente. Isso mesmo. Lin Bai de repente teve uma ideia. Ele continuou a derramar seu poder espiritual no pequeno caldeirão e então guiou a lei do ritmo do Dao dentro do pequeno caldeirão para derramar loucamente em seu corpo. Depois de completar esta etapa, Lin Bai parou de bloquear o Ki demoníaco e permitiu que o Ki demoníaco se desgastasse e se derramasse em seu corpo. Quando Lu viu essa cena, ficou atordoado por um momento e depois riu com desdém. Embora eu não saiba que tipo de truque inteligente você está fazendo, não lute sem medo. Desistir. Lin Bai guiou as leis do ritmo do Dao do pequeno caldeirão enquanto avaliava cuidadosamente Lu e o lobo demônio. Lu Bai disse que queria transformar Lin Bai em uma marionete de verdade e andar por aí sem pressa. Isso deixou Lin Bai muito confuso. Lu não deveria aprisioná-lo diretamente e selar todos os meridianos e pontos de acupuntura de seu corpo. Não seria o método mais eficiente. Afinal, Lin Zhu e Se ainda estavam envolvidos em uma dura batalha à distância. Logo, Lin Bai pensou bem. Não que Lu não planejasse atacar Lin Bai, mas ela não poderia atacar Lin Bai agora. Embora não soubesse o motivo, Lin Bai aproveitou esta oportunidade com firmeza. Lin Bai colocou todo o seu corpo e mente nos meridianos de seu corpo e guiou cuidadosamente a lei do ritmo do Dao que saiu do pequeno caldeirão, circulando em cada meridiano de seu corpo. Ao mesmo tempo, ele usou o poder espiritual para envolver o Ki demoníaco em seu corpo, lentamente trazendo o Ki demoníaco para os meridianos de seu corpo e circulando-o através de cada meridiano de seu corpo. Se alguém soubesse o que Lin Bai estava fazendo neste momento, seus rostos definitivamente ficariam pálidos e eles iriam criticar Lin Bai por ser um louco e não se importar com sua própria vida. Ele planejava confiar na lei do ritmo do Dao no pequeno caldeirão para lavar a grande quantidade de Ki diabólico em seus meridianos e usá-lo para seu próprio uso. Os meridianos de seu corpo eram a existência mais frágil e misteriosa. Mesmo a menor distração faria com que seus meridianos fossem completamente destruídos. Naquela época, Lin Bai se tornaria uma pessoa impotente e ficaria à mercê de Lu Bai na sua frente. Uau! 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 O peito de Lin Bai afundou profundamente e inchou novamente. O poder espiritual em seu corpo aumentou e ferveu ao extremo, enquanto seus meridianos aumentavam pouco a pouco. Lentamente, Lin Bai espalhou o poder espiritual que envolvia o Ki demoníaco, expondo o Ki demoníaco em seus meridianos. Zumbido. O pequeno caldeirão brilhou com luz dourada. As leis do ritmo do Dao nos meridianos de Lin Bai pareciam estar queimando enquanto aumentavam violentamente. Neste momento, Lin Bai sentiu apenas dezenas de milhares de agulhas cravadas em seu corpo. A dor intensa fez com que seu rosto ficasse pálido e gotas de suor do tamanho de um feijão escorriam de sua testa. Mas Lin Bai não desistiu. Como o Ki demoníaco exposto em suas veias estava sendo purificado pouco a pouco, eles se transformaram em um poder puro que foi diretamente absorvido pelas veias de Lin Bai. Um enorme poder encheu todo o corpo de Lin Bai, pouco a pouco. Correspondentemente, a dor intensa fez com que Lin Bai soltasse um grito de partir o coração. De repente, Lin Bai abriu os olhos. Seus olhos originalmente negros estavam agora tingidos com uma camada de amarelo dourado, como se dois raios dourados de luz estivessem disparando. Como isso é possível? Lu exclamou com o rosto cheio de espanto. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Impossível. Impossível. Como isso é possível? Eu não me importo se é possível ou não. Já aconteceu. O canto dos lábios de Lin Bai se curvou. A dor de antes desapareceu de seu rosto e sua pele pálida gradualmente recuperou a cor. No entanto, suas roupas molhadas ainda lhe contavam sobre a dor intensa de antes. Os olhos escarlates de Lu passaram por Lin Bai e encararam o pequeno caldeirão que brilhava com uma luz dourada. Uau! Porém, neste momento, a figura de Lin Bai desapareceu de repente. Lu amaldiçoou secretamente. Ele já havia adivinhado as ações de Lin Bai. Enquanto o perseguia, ele gritou: "Si, tenha cuidado! Si, tenha cuidado!" Sob o cerco dos pequenos animais, se recuou um pouco. Ele queria aproveitar essa lacuna para descobrir o que havia acontecido. No entanto, assim que moveu os olhos para o lado,
Viu uma figura aparecer. Uma forte sensação de perigo surgiu, fazendo o coração de se bater cada vez mais rápido, como se estivesse prestes a pular de sua garganta. Se não poderia se importar com mais nada. Ele lançou um ataque feroz como uma tempestade, enquanto de repente recuava em direção a Lu. No entanto, assim que se deu o primeiro passo para trás, seu corpo congelou por um momento. Se cerrou os dentes e ativou o ki demoníaco circundante. Porém, neste momento, se viu a cena ao seu redor começar a girar continuamente. Nesta cena giratória, ele viu um cadáver alto e robusto com sangue jorrando do pescoço. Eu estou morto. A mente de Si foi preenchida com esta questão enquanto sua visão caía na escuridão sem fim. Lin Bai. Lu rugiu. No final, ele foi um passo lento demais. Depois que Lin Bai usou o ki demoníaco e o pequeno caldeirão para seu próprio uso, sua repentina explosão de velocidade tornou impossível para Lu alcançá-lo. Ele só podia assistir impotente enquanto a cabeça de Si voava de seu pescoço. Você sabe como isso se chama? Isso se chama: a inteligência de alguém o confunde. Lin Bai revelou um sorriso caloroso. Ele havia encontrado um equilíbrio entre a lei da rima do Dao e o ki demoníaco em meio à dor dilacerante, e agora não precisava mais se concentrar na veia. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.